20 a 35. Números 14, do versículo 20 ao 35. O tema é: olhos vibrantes ou olhos invibrantes? Quais dos dois tipos são os nossos? O nosso olhar é vibrante ou é invibrante? Então o Senhor diz: está bem, vou perdoar este povo como você pediu, mas prometo pelo meu próprio nome que, como é tão certo que toda a terra será cheia da minha glória, também é certo que estes homens que viram a minha glória, os sinais que fiz no Egito e no deserto, e 10 vezes se recusaram a confiar em mim e obedecer a minha voz, não verão a terra que prometi aos pais deles. Nenhum desses que me desprezou verá a terra, mas o meu servo Caleb é um tipo diferente de homem. Ele me obedeceu totalmente. Ele entrará na terra que espiou, e os seus descendentes possuirão essa terra. Mas como o povo de Israel está com tanto medo dos amalequitas e cananeus que habitam no vale, amanhã vocês devem voltar para o deserto em direção ao mar vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando esse povo se queixará de mim? Tenho ouvido as queixas que fazem contra mim. Diga a eles: o Senhor fará justamente aquilo que vocês têm medo. Todos vocês morrerão nesse deserto. Nenhum de vocês que tem mais de 20 anos de idade, que se queixou contra mim, entrará na terra prometida. Só Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Nun, poderão entrar. Vocês disseram que seus filhos se tornariam escravos do povo da terra, mas eu os levarei com toda a segurança à terra, e possuirão o que vocês desprezaram, mas vocês não. Os cadáveres de vocês cairão no deserto, andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até o último de vocês morrer, como o castigo da sua infidelidade. E como os espiões estiveram na terra durante 40 dias, vocês andarão sem rumo no deserto durante 40 anos, 1 ano para cada dia, carregando o peso dos pecados. Eu ensinarei a vocês o que significa rejeitar a mim. Eu, o Senhor, falei: cada um de vocês que conspirou contra mim morrerá nesse deserto. Senhor Deus de misericórdia, clamo a Ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós, ó Deus, não venhamos desconfiar e nem, ó Deus, conspirar contra o Senhor, e nem contra aquilo que o Senhor, ó Deus, prometeu, e nem contra aquilo que o Senhor determinou, mas que o Teu poder esteja operando em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém. Como é bom enxergar, é uma das dádivas de Deus. Quando Deus nos deu a visão, foi para contemplar tudo que Ele criou, tudo que Ele fez, e poder, com a nossa boca, glorificar pelos feitos que Deus realizou. É bom enxergar, é bom nós olharmos para as coisas e vermos o dedo de Deus em todas elas. Mas enxergar não é tudo. Não adianta eu enxergar com o olhar físico e não enxergar com o olhar espiritual. Muitas vezes nós
estamos vendo fisicamente, mas estamos cegos espiritualmente. As duas formas são importantes. A vida do cristão, ela é determinada por aquilo que ela vê e por aquilo que ela crê. Se ela só vê, ela ainda não é um cristão, porque ela só está vendo naturalmente, mas não está enxergando espiritualmente. Então, a visão é uma dádiva de Deus para cada um de nós, mas só que essa visão Ele quer que tenhamos também espiritualmente. Ele quer que tenhamos a visão completa. Não adianta nós enxergarmos pela metade. Deus nos criou para enxergar naturalmente e espiritualmente, mas o pecado interrompeu o espiritual. E no Antigo Testamento todos teriam que merecer para alcançar a bênção de Deus. No Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, eu tinha que fazer para merecer. Se eu não fazia nada, não recebia nada, somente aquilo que era naturalmente, chuva, sol e assim por diante. Mas as outras bênçãos eu não receberia. Mas quando eu enxergo com a visão que Deus quer, tanto a natural como a espiritual, eu passo a ver as coisas de forma diferente. Eu passo a escolher as coisas que Deus nos deu de forma mais abrangente, com mais vigor em nossas vidas. Então Deus ordena a Moisés a enviar 12 espias à terra, que Ele havia prometido, e eles foram, mas cada um teve a visão de uma maneira diferente. Cada um olhou com os seus olhos naturais e olhou com os seus olhos espirituais. Aqueles que tinham uma visão dos dois alcances, tanto natural como espiritual, aquela visão atômica, aquela visão que você enxerga além do alcance, essa é a visão espiritual. Você enxergar o que Deus pode fazer, mesmo que você não esteja vendo, mas você crê e toma posse. Então essa visão além do alcance é uma visão pela fé. Então Deus mandou, e cada um, mas quando eles voltaram, admitiram que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, que a terra tudo que se plantava dava. E 2 pessoas foram necessárias para carregar a caixa de uva. Imagina o tamanho desse cacho, onde 2 pessoas carregou um cacho de uva. Que uva gigante era essa? O peso que ela tinha. Mas a terra era abençoada. A terra era dádiva de Deus para os israelitas. Mas só que tudo que é de Deus, nós vamos conquistar através de guerrear. Tudo que é de Deus, haverá uma guerra para que nós venhamos tomar posse. Não tem nada de graça, não tem nada fácil, nada fácil, nada é fácil. A única coisa que nós não temos que fazer nada para merecer é a salvação, só isso. Mas depois que eu tenho a salvação, eu tenho que agora fazer para ser santo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, se eu já sou salvo, eu agora vou fazer para que eu seja cada dia mais santo, cada dia mais separado para Deus e fazer aquilo que Deus planejou e deixou para mim fazer. Então, cada um de nós tem uma história a viver, tem uma história a cumprir, e nessa história Deus quer estar presente, Deus quer estar atuante. A maneira que você enxerga as coisas
demonstra quem você é. Diante do texto lido, quero apontar 3 aspectos de olhar que podem nos ajudar a descobrir o nosso. E eles são invibrantes, vibrantes e agradável. Invibrante, vibrante e agradável. Então essas 3 maneiras foram determinantes para aqueles 12 espias enxergar a terra, enxergar e fazer um relatório da terra. Então eles voltaram, trouxeram ali o cacho de uva e outros alimentos para comprovar que a terra era boa. E os 12 afirmaram que a terra era boa. Nisso eles estavam em comum acordo. Então, os aspectos dos olhos, do olhar invibrante, é quando eu reconheço que a promessa é boa. Eu reconheço que o que Deus prometeu é muito bom. Mas reconhece que o seu potencial é fraco. Então, se eu sei que Deus prometeu, Ele sabe que eu sou fraco. Ele sabe que no mundo espiritual, sem Ele, nós não conquistamos nada. Ele sabe que toda luta, tudo que iremos fazer, se Ele não estiver conosco, nós já entramos derrotados. Mas com Deus, entramos e saímos vitoriosos. Até a derrota com Deus é vitória, quando eu entendo o olhar espiritual. Até quando eu não conquisto aquilo que eu pedi e Deus não me deu, é vitória. É vitória, porque é uma vitória que eu não estou vendo agora, mas vou ver no futuro, vou alcançar no futuro. Então, o olhar vibrante, ele reconhece que o seu potencial é fraco. Então os 12 espias, em comum acordo, falou que a promessa era boa. O que Deus prometeu é muito bom. Ele falou e de fato é bom. Mas nós sentimos como gafanhotos perante alguns gigantes que tinha em uma dessas cidades. Nós sentimos tão pequenininhos, tão pequenos. Os povos daquela cidade são poderosos. E nós vimos os filhos de Anak, que são gigantes, homens de quase 3 metros de altura. E eles se sentiram pequeninos. Então, 10 foram unânimes e falar que Israel não tinha capacidade de alcançar e de tomar posse daquela terra. 10 dos 12 que foram. 10. E quando estes 10 falaram assim, o povo começou a chorar. O povo começou a chorar. Então os 10 reconhecem que não acredita na vitória. E não acredita que eles são capazes de tomar posse daquela terra. 10 deles. E quando esses homens que tinham um olhar invibrante, porque o olhar de Caleb foi vibrante, o olhar de Caleb vibrou, estremeceu. Então o texto diz que Caleb foi um homem diferente. Caleb foi um homem que alcançou aquela bênção, verso 24. Mas o meu servo Caleb é um tipo diferente de homem. É isso que o Senhor quer nessa noite, que aqui haja um tipo de homem diferente, um tipo de mulher diferente, um tipo de criança diferente, um tipo de jovem diferente.
Aqui o Senhor quer que tenha homens e mulheres, jovens e crianças que tenham um olhar vibrante, porque Israel, Caleb clamou para o povo de Israel, clamou e disse: vamos, porque o Senhor vai conosco, e o Senhor nos deu essa terra, ela é nossa, vamos tomar posse dela. Isso que é olhar vibrante, sabe as dificuldades para alcançar, mas sabe que o Senhor estará ao lado deles. Isso é um olhar vibrante, que vibra quando falamos, vibra quando anunciamos, que vibra quando estamos anunciando que Deus é quem vai nos dar a vitória, Deus é quem vai nos colocar naquela terra. E quando Deus mostrou isso para Caleb, ele conheceu Deus de ver o que Deus fez ali no Egito, o que Deus fez no Mar Vermelho, o que Deus fez na água quando não tinha, no alimento quando não tinha. Isso ele viu e ele creu no que Deus ia dar para eles. Ele acreditou que Deus falou, Deus vai nos dar. Nós não vamos ter que lutar, Deus é quem lutará por nós, Deus é quem irá à nossa frente, Ele que vai travar as nossas guerras, Ele é quem vai lutar por nós. O povo só tinha que tomar posse, Então um olhar vibrante reconhece que a promessa é verdadeira, reconhece que quem fez a promessa cumprirá. Então aquilo que na palavra de Deus Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus falou com você, não importa o que esteja à frente, não importa se for a Rússia, não importa se for os Estados Unidos, não importa qual potência mundial que estiver pela frente, se Deus prometeu, ninguém impedirá. Mas só que eu tenho que ter esse olhar vibrante, que Deus está à minha frente, que Deus está lutando por mim, que Deus está operando para que eu alcance aquela promessa. Um olhar vibrante reconhece e ele acredita na vitória. Em terceiro, Josué teve um olhar que agradou a Deus. Josué teve um olhar agradável. Quando no final Deus falou que Josué e Caleb foram esses dois homens que alcançaram e vão entrar na terra. Um olhar que agrada a Deus, um olhar que vai adiante de nós. Josué, ele seria o líder que levaria aquele povo para tomar posse. Josué seria aquele homem que agradou a Deus e que Deus o colocou como líder no lugar de Moisés. E este homem iria levar o povo para tomar posse. Então, um olhar agradável é os que reconhecem que a fé vai além do que se vê. Um olhar agradável são aqueles que têm uma fé que vai além do que está vendo. Josué, quando olhou ali para Jericó, viu ali o rio Jordão, viu as muralhas de Jericó, ele teve este olhar que Deus daria para eles aquela cidade. Cada cidade que Josué foi lutar, a não ser Ai, que tinha o povo cometido pecado e levado as coisas que Deus falou para não levar de Jericó, eles foram derrotados na primeira batalha. Mas na segunda,
eles foram vencedores. A primeira batalha foram derrotados porque tinha pecado. Na segunda batalha, quando tinha resolvido o pecado, eles atropelaram a cidade de Ai. Atropelaram. Porque quando Deus está com o seu povo, nenhum inimigo pode com ele. Nenhum inimigo pode. Nenhum pode. Só se Deus permitir. Só se Deus deixar. Porque os inimigos são pau-mandados de Deus. Só faz o que Deus manda. Só faz o que Deus deixa. Então, os que reconhecem que pelo modo natural é impossível, mas aquilo que é impossível ao homem se torna possível aquele que crê em Deus. Aquele que crê em Deus. Então, um olhar agradável, eu vou entender que todas as coisas que são impossíveis, mas para Deus, aquele que crê, se torna possível. Mesmo não vendo, mas crê que Deus está atuando. Então, os que andam olhando para o Senhor e não olham para o natural. Aqueles que olham para o Senhor e sabem o potencial que é Deus. O quanto Deus é a maior potência que já existiu e que existe. Ninguém pode com Deus. Ninguém pode com Jesus. A morte não impediu Jesus. Ele ressuscitou. E Ele está vivo. É o único que está vivo. Daqueles que morreram, é o único que ressuscitou e está vivo. Os outros que tinham ressuscitado, morreram de novo. Morreram de novo. Então, os que tomam posse antes de possuir a promessa. Os que tomam posse antes de possuir a promessa. Tomar posse. Quando eu tomo posse, eu tenho um olhar que agrada a Deus. Mesmo que eu não estou vendo acontecer, mas eu creio que já é meu. Eu creio que o Senhor já me deu. Então é esse o olhar que Josué tinha. É esse olhar que Josué tinha. Um olhar agradável, que ele sabia que pela fé Deus daria vitória. E que ele já tomou posse daquela vitória. Então Deus quer que você tenha um olhar vibrante. E Deus quer que você tenha um olhar agradável. Olhar vibrante e olhar agradável. Olhar vibrante é aquele que você impacta o povo. É aquele que você fala o que você crê. E olhar agradável é aquele que você expressa o que você é. Expressa o que você é. Josué seria o líder no lugar de Moisés. Deus já havia falado. Deus já havia anunciado. E ele teve um olhar que agradou a Deus. Um olhar que agradou a Deus. Aonde Moisés estava, Josué estava do lado dele. Deus mandou Moisés chamar Josué para o lado dele, porque saberia que ele assumiria o lugar de Moisés. Saberia que ele faria aquele povo entrar na terra prometida com a mão poderosa de Deus, porque era um homem de fé, era um homem que confiava, e era um homem que tomava posse antes de receber. E é isso que Deus quer. Qual dos três olhares se destaca em sua vida hoje? Agora, é só você que decide. Qual você quer ter? Quer ter um olhar que agrada a Deus ou a você mesmo? Quer ter um olhar que você sabe que o que Deus prometeu é bom, mas você olha para a sua limitação e vê que você é incapaz de tomar posse daquilo ali, que é um olhar vibrante? Ou você quer ter um olhar vibrante, que você crê que Deus te deu, e você sabe que Deus é quem vai te dar, não é você, é Deus que vai te dar, é Deus que vai fazer você conquistar.
que é o olhar vibrante, e o olhar agradável é aquele que você anda no dia a dia e você sabe que tudo se alcança pela fé. Tudo você se alcança tomando posse. Quando você fala e toma posse, ou quando você ouve e toma posse, Deus já determina a tua bênção. Deus já determina a tua bênção. E sabe como é a bênção de Deus? Sim, não e espere. Então, quando eu tomo posse, eu vou saber que Deus tem o melhor para mim. Se Deus falou que eu tenho, então é meu. Ninguém tira. Ninguém tira. Agora, se Deus, Ele falou e eu estou crendo, mas eu creio na soberania de Deus, o que é melhor para mim, o que é melhor dele eu quero, e até o não é motivo de dar glória a Deus. Até o não, porque o não hoje se torna um sim vibrante amanhã. O não hoje vai uma conquista maior amanhã, porque o que Deus Ele te nega agora, Ele te faz ricamente abençoado no amanhã. No amanhã. Da mesma forma que você recebeu um não quando você pediu, Deus vai te responder um sim depois. Um sim no qual você vai ver que Ele é capaz, mas a sua soberana vontade é melhor eu acreditar que Deus é dono de tudo, a Ele pertence tudo, e eu acredito na vontade dEle. Esse era o olhar de Josué, que Deus era soberano e que Deus faria o melhor para o seu povo, e ele acreditou nisso. Então, quer ter um olhar que agrada a Deus? Ou a você mesmo? Qual olhar você quer ter? Qual olhar você quer ter diante do Senhor? Qual olhar? Curve as suas cabeças. No seu dia a dia, Deus tem lhes dado aquilo que Ele prometeu. Deus te fez promessas. Você tem tido um olhar onde você olha para as suas limitações e vê que a sua capacidade é impossível de alcançar? Ou você tem tido um olhar vibrante, que você crê antes de você tomar posse, que Deus é quem vai dar para você? Ou você tem um olhar agradável, que você toma posse antes de receber? Antes de receber, qual tem sido o seu olhar? Se o seu olhar tem sido você olhar para o natural e não olhar para o espiritual, Deus quer que você mude isso. Deus quer que você mude isso, porque o olhar de Deus é diferente do nosso. Os pensamentos de Deus são diferentes do nosso. E quando nós olhamos e aprendemos a olhar com o pensamento de Deus, nós vamos ver que é bem melhor. Se você tem tido um olhar diferente e você quer mudar hoje, fique em pé, eu quero orar com você. Se você não tem tido um olhar espiritual, como Deus quer que você tenha, como Deus quer que você alcance, fique de pé. Fique em pé. Eu quero orar por você. Eu quero olhar pela sua vida. Orar pela sua vida para que você tenha um olhar que seja vibrante, um olhar que seja agradável aos olhos de Deus. Se você quer, eu vou estar orando. Então fique em pé. Pai, roga-te, assim como essa chuva está caindo aí agora, está caindo aqui agora, Pai, eu quero, Deus, que os seus filhos não olhem somente para essa chuva natural, mas olhem para a chuva espiritual, que quer inundar este lugar, quer inundar as suas vidas, quer encher as suas vidas, ó Deus, de olhar
um olhar vibrante, um olhar que agrada ao Senhor, como foi o de Josué e de Caleb. Pai, que no nome de Jesus, vemos, ó Deus, olhar no natural, mas sabendo que existe um olhar espiritual, e esse olhar espiritual é somente para aqueles que creem, é somente para aqueles que andam contigo, é somente para aqueles que têm intimidade contigo, é somente para aqueles que, ó Deus, tomam posse daquilo que o Senhor prometeu. Pai, que cada um que se encontra em pé agora, ou se encontra em suas casas, ó Deus, venha receber do Senhor, ó Deus, uma ação que venha mudar a sua visão de enxergar as coisas, e que eles e elas venham enxergar de forma vibrante e agradável aos teus olhos. E Senhor, que o nosso viver mostra, Deus, com aquilo que estamos vendo, o que nós somos diante de Ti, para a Tua glória e para a Tua honra, no nome de Jesus. Amém. Eu queria também convidar você